que não são dizimistas nem ofertantes, o Senhor possa manifestar o seu poder e a sua glória da mesma forma, porque Tu és o Deus que não faz recepção de pessoa. Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus de vitória. Eu te apresento, meu Deus, o Teu servo, Senhor, o planetor da palavra nesta noite, ele mesmo, Senhor, pastor Fabrício. O Senhor possa usar, meu Deus, um canal de bênção nesta noite, assim como o Senhor já tem usado nesta noite, não será diferente. O Senhor possa coloca a palavra nos lábios do Teu servo, meu Deus. Eu já posso ver pelos olhos da fé, o Senhor vai usar o Teu servo de maneira extraordinária, assim como o Senhor usava Paulo, assim como o Senhor usava Pedro com a ousadia. O Senhor possa usar Teu servo nesta noite. Aqui tem alma gemendo, chorando, em sede de ouvir a Sua voz. O Senhor possa manifestar o Seu poder e a Sua glória. Por isso eu te peço, fica conosco e garante a grande vitória. Amém, amada igreja. Vamos receber o servo de Deus, louvando a Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quantos estão felizes nessa noite? Que presença maravilhosa de Deus aqui neste lugar. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão, nos dando a honra de estar nos visitando. Eu quero convidar o pastor Edivanei Glória para estar aqui conosco aqui, rapaz. Tá bom aí mesmo? Congregamos juntos, obreiro aprovado. Que Deus abençoe sua vida. Não aqui, nós éramos ovelha de um outro ministério, eu e o pastor Edivanei. Essas caixas aqui eu acho que não aguenta a voz dele não. É potente também, viu, Diácono Wagner? Glória a Deus. Está com a caravana, pastor Edivanei. Glórias a Deus. Jesus e amor, o ministério Jesus e amor, né? Dá um glória a Deus à igreja do Pentecostal Jesus e amor, para a gente escutar aqui. Está em peso. Põe com sua fé que os irmãos vivem união. Não sei que divisão é essa de ter ministério que não deixa pregar em outro ministério, não deixa visitar. Eu costumo dizer, o que segura a ovelha não é cerca não, o que segura a ovelha é capinha, é palavra, é a Bíblia que segura a ovelha dentro do pasto. Sei que besteira é essa, porque não permite, porque tem medo da comidinha ser o tempero bem gostoso do céu, não goiano, tempero do céu. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui também, que estão nos dando a honra de estar nos visitando aqui nessa noite, sejam todos bem-vindos à Igreja do Evangelho Pentecostal, o Templo dos Milagres. Está feliz com a presença dos amados irmãos. O que a igreja diz? Em nome de Jesus, e volte sempre. Essa igreja ama vocês e ora por vocês. Amém. Também quero louvar a Deus. Alguns irmãos de alguns outros ministérios, se há de Seta, Madureira, Missão, qualquer outra denominação, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje é o segundo dia dessa festa poderosa, e como o tema tem a ver de vigiar e orar, porque não sabemos o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor, o Senhor colocou uma palavra em meu coração. E sem perca de tempo, pega a sua Bíblia, abre ela comigo em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 30 e versículo de número 31. Eu peço que as irmãs segurem as crianças, para não ficar passando aqui, que ontem a gravação que parecia de cabeça, eu achei até a do Eliabe, carequinha. Ficam quietinhos os irmãos, na hora da mensagem ficam sentados. Pastor, mas está quente. Está não. Você sabe onde é que está quente? No inferno. Quando a gente estava no mundo, a gente comprava o ingresso, chegava o primeiro, ficava lá na frente, podia era morrer, daqui eu não saio. Eu já fiz isso. Eu chego primeiro, segurar na alambrada, disse, aqui ninguém mentira, tá morrendo, mas não saía. Aqui no máximo é 1 hora. Amém? Segura o pipoco santo. Amém? Todo mundo já encontrou? Lucas capítulo 17 16, isso, versículo de número 30 e 31, que diz assim a palavra do Senhor. Mas ele insistiu, pai Abraão, se alguém, recapitulando mais uma vez, o vento aqui atrapalhou tudo aqui, me dá um celular para me colocar bem aqui em cima aqui, por favor, no nome de Jesus. Isso, obrigado. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 30 e 31, que diz assim: mas ele insistiu,
pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se converterá, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Somente até aí diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nesta noite. Aleluia. Eu não vou forçar os irmãos da glória a Deus. Como eu já disse, intimidade forçada é estupro. Sintam-se à vontade a glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Igreja do Senhor, aqui nós estamos diante de uma parábola, de uma história contada pelo próprio Cristo Jesus. Bem sei, e muitas pessoas afirmam que é simplesmente uma história, que não foi um acontecimento. Outras afirmam que aconteceu, foi algo que aconteceu. Mas eu não quero entrar nesse debate. Eu quero pregar aqui nessa noite e afirmar que existe um céu e que também existe um inferno. Nessa noite eu quero pregar que sem santidade jamais verás a glória de Deus. E eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui. Se eu fosse colocar um tema ortogado aqui nesta mensagem, eu colocaria: não brinque com aquilo que pode te levar para o inferno. Agora preste atenção a esta mensagem, onde o tema dessa festa é: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Agora aqui, aonde na campanha, aonde no tema da festa é sobre vigiar, para se preparar, porque nós não sabemos o dia que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo virá voltar. Mas aqui eu trago algo mais pesado: vigiai, pois não sabemos a hora que iremos morrer. Pastor, mas eu não tenho medo de morrer. Quem foi que disse que é para você ter medo de morrer? O medo, a preocupação não é essa. A preocupação é: aonde a minha alma vai passar a eternidade. Observa que essa mensagem que eu vou estar ministrando, Jesus Cristo, ele vai afirmar e vai contar histórias sobre dois homens. Ele vai dizer: havia um certo homem. Esse homem era rico, ele se vestia de púrpuras e linho finíssimos, e todos os dias de sua vida ele se regalava de forma incontrolável. Comia do bom e do melhor, não se preocupava com o que amanhã iria acontecer, porque o seu dinheiro poderia comprar roupa, poderia comprar alimento, poderia chegar no seu varal, pegar, roubar a roupa mais cara. No outro dia ele levantava e iria comprar, porque para ele dinheiro não era o problema. Jesus apresenta ele como um homem rico. Mas se você observar aqui, Jesus não vai dizer o nome deste homem, mas ele apresenta que ele era rico. Mas só que o segundo personagem que Jesus vai apresentar, ele vai dizer: havia também um certo homem chamado Lázaro, e ele era coberto de chaga, de feridas, e ele foi abandonado no portão do homem rico, e os cães vinham lamber as suas chagas. Observa que a primeira personagem que Jesus apresenta, ele diz: é rico. É um homem rico, come do bom e do melhor, veste de linho finíssimo. Além de Jesus dizer que ele é rico, ele ainda diz: ele usa roupa de grife, linho finíssimo. Ele não se preocupa com a sua vestimenta. Ele come todos os dias, ele bebe de forma regalada, desperdiçadamente. Mas ele vai apresentar: mas também tem um que é mendigo. Ele está doente, está leproso. Ele foi abandonado no portão do homem rico. E quem é esse? É Lázaro. Jesus está dizendo: eu não quero conhecer a tua riqueza, eu quero conhecer o seu nome. Jesus não está preocupado naquele grande dia apresentar: esse é rico, esse veste do bom do melhor. Naquele grande dia Jesus quer dizer: esse é Maciel, esse é Júnior, esse é Elcio. Jesus está dizendo: eu quero chamar você.
pelo seu nome. Urabraia cantou, Ramandei te cantou lá Blastérbia. Tem pessoas que se preocupam de o seu nome aparecer nos melhores eventos. Tem pessoas que se preocupam de o seu nome estar cravado na calçada da frama, no Guinness Book, mas muitos não estão preocupados. O seu nome está escrito no livro da vida, da vida, da vida, da vida. Só quem tem o nome estampado no livro da vida, abre a sua boca e adore. Muitos se preocupam com tantas coisas fúteis, banais, e não se preocupa com o principal, de naquele grande dia Jesus olhar para o livro da vida e dizer: tu é o fulano, vem. Muitos se preocupam com fama, em ser reconhecido pelo homem. Tem muitos reconhecidos pelo homem, desconhecido no céu. Tem muitos querendo o galardão do homem, o aplauso do homem, mas está perdendo o galardão do céu. Apresentou, pastor, os dois apresentou, um rico e um pobre. Não é pecado ser rico. A Bíblia diz que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Tem gente que ama mais ao dinheiro do que a Deus. Vende o seu ministério por causa de dinheiro e abandona Deus. Aqui tu não pode confrontar o pecado, pastor Fabrício. Não pode não. Pega aqui 2.000. Opa, tá bom. Vendendo o ministério por coisas terrenas, e Deus do céu dizendo: está perdendo o reconhecimento no céu. Ambos os dois é apresentado. E nessa parábola, ela é composta por 13 versículos. Porém, os 3 primeiros versículos, ambos os dois estão vivos. Mas no 4º versículo, a Bíblia vai dizer, a Bíblia afirma: e assim chegou o dia. Chegou o dia em que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morre, e ele foi levado para o Hades, aonde estava sendo atormentado no meio das chamas. Observa que Jesus deixou bem claro dizer: chegou o dia. Nós podemos correr de conta para pagar, nós podemos correr de assaltante, de ser assaltado, mas não dá para correr do dia da morte. No dia que a minha e a sua senha for pedida, pode ser banco, pobre, rico, preto, bonito, feio. Quando chegar um dia, não adianta correr, que ela vai te levar. Mas o medo, pastor, não é de morrer. O medo é quando tu morrer. Qual é a recepção que vai te recepcionar? Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de consolo. Agora imagina quando ele morre. As 2 personagens morreu, e uma teve que ver a recepção da outra. Os anjos cegando e dizendo: demônios, adeptos de Satanás, sai para lá, porque esse daqui, o nome dele está lá em cima. Nesse daqui tu não toca. Tu perseguiu muito quando ele estava vivo, agora ele morreu, agora tu não toca, tu não persegue, porque papai do céu diz: chama Lázaro, chama Lázaro, pega Lázaro, traz para cá. A recepção de Lázaro foi uma recepção celestial, os anjos. Mas quando o rico morre, a Bíblia apresentou: o rico também morreu, e ele foi para o Hades, foi sepultado. A palavra sepultado é cavado, colocado abaixo. Então ele não sobe, ele desce. E ele estava no Hades, lugar de tormento. Observe esse mistério aqui. Chegou o dia em que os dois morreram. Eu não vou dizer algo aqui para tu se espantar, não. É para você refletir. Às vezes a gente conta os dias para a gente chegar na nossa data de aniversário.
muitos compram carne, muitos se divertem, muitos compram bebida, mas não sabendo que cada ano que passa é mais um ano que tu se aproxima da morte. Cada aniversário que completamos é mais um ano que a gente diminui a nossa vida aqui na terra. Morreu. Muitos dizem morreu, acabou. Enterrou, acabou. Enterrou, não acabou. O sepulcro, a cova, não é o fim. O sepulcro, a cova, é apenas uma porta para a eternidade. O sepulcro, tem muitos que dizem, morreu, acabou. Negativo. A Bíblia diz, depois da morte segue-se ao juízo. Não acabou não. E observa algo tenebroso que eu avistei nesse texto, para confrontar aqueles que dizem morreu, acabou. O rico e o Lázaro morreu. Lázaro foi levado ao céu de Abraão, e o rico estava no Hades, sendo atormentado. Então observa, depois que morreu estava sendo atormentado. Eu fico triste quando eu recebo notícia dizendo que pessoa se enforcou. O diabo é tão sagaz que ele coloca depressão, ansiedade, diz, se tu se enforcar, morrer, acaba o teu sofrimento. Mas não acaba. A pessoa pode se enforcar, mas quando ela chega, que morre, que sua alma é tirada do corpo, Satanás diz, bem-vinda. Aí a pessoa vai viver e vai entender que a morte não é a solução. Depois da morte tem um juízo, tem uma prestação de conta, tem uma realidade a se viver. Quantas pessoas se suicidam dizendo, eu vou acabar com a minha vida porque eu não aguento mais. Quando morre, sua alma descola do corpo, ela vai ver que era melhor ela ter ficado aqui, se convertido e dizer, Jesus, entra com a providência, porque depois que morreu, os demônios brigam rasgando a alma, dizendo, agora é comigo. Foi sepultado, enterrado. E a Bíblia diz que ele sendo atormentado, no versículo de número 24, ele vai olhar para cima e vai gritar, pai Abraão. Espera aí, mais uma coisa que debate, dizendo que morreu, acabou. Depois que ele morreu, está sofrendo, ele vai olhar para cima. Então se ele olha para cima, significa que ele está embaixo. No que ele olha para cima, ele diz, pai Abraão. Ele chamou o nome de uma pessoa, um nome próprio. Então outra coisa, o conhecimento depois da morte não vai acabar. Ela vai lembrar. E observando aqui nesse texto, uma das mais dores do inferno é a lembrança. Quem for para lá vai lembrar por que ele está lá todos os dias. Observe isso daqui, vou pregar devagarzinho para você entender. Existe o céu e também existe o inferno. Agora cabe a mim escolher aonde eu vou passar a eternidade, se é no céu ou se é no inferno. E eu descobri algo durante a minha vida ministerial e pregando a palavra. Eu descobri algo que tem mais poder do que o diabo para lançar uma alma no inferno. Me pergunta quem é? Nós próprios. As nossas escolhas têm mais poder do que o diabo para lançar nossa alma no inferno. A nossa carne tem mais poder de lançar a nossa alma no inferno do que o diabo. Prova, pastor? Prova. Observa o mistério aqui. Jesus, quando ele foi batizado, que o céu se abre, Espírito Santo de Deus, de uma forma corpórea de uma pomba, posa sobre Jesus, e a voz do céu brada dizendo, eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Se nós observar, depois que ele foi batizado, ele é levado ao Espírito para o deserto, para ser tentado pelo adversário.
Observa, o diabo chega nele e diz: se tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Jesus vai olhar nos bagos do olho do diabo e dizer: Satanás, está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observa o mistério aqui para você entender que com Satanás não se brinca. Ele sabe que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites teve fome. Ele não foi oferecer prostituição, porque ele sabia que Jesus estava sentindo fome. Aí Satanás vai dizer: a carne dele está necessitando de alimento, põe alimento. Eu vou oferecer para ele o que o corpo dele está necessitando. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Urapraia cantou, Satanás apresentou, mas ele não pegou e forçou Jesus comer. O diabo não nos força a adulterar, pecar, beber, fumar. Ele apenas mostra. Urapai, Ramantei te canto lá blasfêmia. Quando você vê uma pessoa dizendo: o diabo me arrancou da presença, diga: mentira, foi você que não resistiu o prato dele e caiu. Urapaia cantou, Ramantei te canto lá blasfêmia. Mas nessa noite eu prego para uma geração que está com o espírito preparado e vai gritar: sai-te daqui, Satanás! O diabo, ele vai oferecer o que a nossa carne está necessitando. A Bíblia apresenta uma guerra infindável entre a carne e o espírito. Se o espírito tiver mais forte, ele vence a carne. Mas se a carne tiver mais forte, vai vencer o espírito. Agora cabe a mim e a você a escolha: quem é que você quer alimentar, a carne ou você quer alimentar o espírito? Como eu alimento o espírito, pastor? Congregando, sendo submisso, orando, jejuando, lendo a palavra. E como eu alimento a carne, pastor? Fofoca, conta falso testemunho, não congrega, não ora nem jejua. Quando Satanás bater, a carne vai gritar: eu venci. Mas se você lê, se você ora, congrega, é submisso, quando o diabo bater, você vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o diabo bater, você vai dizer: ele está habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas será seguro. Essa verdade escuta o que eu quero. Urapaia cantou, levantai da sé. Ei, igreja, se prepara, porque ele veio. Uraman choremandai a sé. Ramantei de canto la blastéria, la plaste candarábia. Uraman choreplaque a sé, laman choremandai a sé terra. Lá no inferno, sendo atormentado, ele vai olhar para cima e vai dizer: pai Abraão. Como eu vou chamar o nome do pastor de Vanessa, eu não conheço ele? Como eu vou falar o nome do diácono Wagner se eu não conheço ele? Quando ele disse pai Abraão, então significa que ele conhecia que era Abraão e conhecia as promessas que diz respeitava Abraão e o seu povo. Pai Abraão, manda, tem compaixão de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar, porque eu estou sendo atormentado em meio à chama. Observe isso aqui, porque é uma gota d'água. Ele era rico, comia do bom e do melhor, mas o seu dinheiro não pôde comprar uma gota d'água sequer. Lá no inferno, lá no inferno não vai ter departamentos. Lá no inferno não vai ter
eu sou presidente, prefeito, governador. Lá no inferno é região de tormento, dor, tortura e sofrimento. Observe esse mistério aqui. Depois que ele morreu, que ele foi sepultado lá embaixo, ele vai olhar para si e dizer: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Quem está lá está observando quem está aqui em cima. Escute isso daqui. Tem almas nesse momento lá no inferno dizendo: tem misericórdia. E tem almas lá no inferno dizendo: eu queria estar no lugar daquele irmão, daquela irmã, porque eu estava dando glória a Deus. Tem pessoas que estão lá que queriam estar no seu lugar aqui adorando a Deus, e não pode mais porque morreu sem a presença. Mas nós estamos aqui na presença, firme e forte. Então nós temos que adorar mesmo, porque lá no inferno tem muito clamor dizendo: eu queria mais uma oportunidade. E porque você está desperdiçando a oportunidade que Ele está te dando nesta noite. Eu amo pregar a Bíblia. Mensagem que não faz a alma da gente refletir não é mensagem. A mensagem de Jesus Cristo é para te arrancar a alma do inferno e levar para o céu. A mensagem de Jesus Cristo era: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A primeira mensagem de Pedro foi: arrependei-vos. Porque sem arrependimento, sem mudança de vida, sem convenção, jamais vai ver a face adorada de Cristo no céu de glória. Preste atenção para você não sair daqui dizendo: eu nunca sabia o que era o inferno. O que mais falou na Bíblia Sagrada foi Jesus sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Pai Abraão conhecia quem era Abraão. Tem muita gente que está no inferno, conhecia quem é Deus, sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, mas depois que morreu, que vai clamar pelo nome dele. Não deixa para tu clamar ele quando for tarde demais. Não deixa para tu se querer se converter quando for tarde demais. Não deixa para você querer se arrepender quando tu for tarde demais. Enquanto a vida há esperança, depois da morte segue-se ao juízo. É quem você decidiu servir aqui que vai fazer a diferença naquele grande dia, quando a tua alma descolar do teu corpo. É eu e você quem escolhe aonde a nossa alma vai passar a eternidade. Você vê quantas pessoas preocupadas em riqueza, fama, reconhecimento, que quando morrer, se for para o inferno, a riqueza não vai servir para nada. A própria palavra diz que o salário do pecado é e o dom gratuito de Deus é Observa, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida. Por que gratuito? Porque ninguém compra, conquista. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado pelo esforço. Se é tomado pelo esforço, tem que se esforçar. E quem não se esforça fica para trás. Por que gratuito? Porque se fosse comprado, esse homem rico ia dizer: eu sou rico. Quanto é a passagem para o seio de Abraão? Se ele chegasse querendo subordinar aquele que está no portão do céu, ele ia dizer: rapaz, o teu dinheiro para cá não serve para nada. A tua riqueza, ladrão rouba, ferrugem corrói. Ai, ai, ai. Mas a riqueza do céu, ladrão não rouba, ferrugem não corrói, não se estraga. A tua riqueza da terra, ela é guardada em banco. A riqueza do céu, tu vai andar por cima, é rua de ouro. E na mão de oremanda e a sé. Não troque a tua riqueza do céu por riquezas terrenas. Se o dinheiro que eu tenho hoje não dá para me comprar um carro novo,
imagina comprar a salvação. Talvez você tenha um sonho alto e o seu dinheiro hoje ainda não pode comprar o seu sonho para realizar. Imagina a salvação. Imagina. Eu e você vai sair daqui mais convertido e mais crente depois dessa mensagem. Eu estou sofrendo, pai Abraão. O lugar onde tem mais clamor é no inferno. O lugar onde tem mais adoração é no céu. E no lugar onde tem mais murmurador é na terra. É na terra. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, porque eu estou sendo atormentado no meio da chama. Versículo 25, ele vai olhar para o homem rico e vai explicar, vai dizer para ele: meu filho, o céu é tão educado que o camarada no inferno ainda está dizendo meu filho, é para lembrar para ele que ele era filho do céu. Ele vai dizer: recorda-te. Recorda-te significa lembrar, trazer a memória de algo, de um acontecimento que essa pessoa viveu. Ele está dizendo: eu quero trazer a memória para você, rico. Recorda-te que quando tu estava vivo, tu tinha teus bens, enquanto Lázaro, ele estava sendo afligido. Agora tu está sofrendo no meio da chama, e ele está sendo consolado lá no céu. Observa esse negócio aqui. Quando o Abraão diz recorda-te, ele está trazendo a memória. Ele está dizendo: olha, eu quero que tu lembre, quando tu estava vivo, tu tinha tudo, tu tinha recompensa. Ele está dizendo: eu estou lembrando o que tu tinha lá na terra, eu estou lembrando o que você tinha lá do lado de fora. Todos que for para o inferno, que decidir para o inferno, todos os dias ele vai ser lembrado por que ele está lá. Alguns ele vai olhar e vai dizer: tu estava escondido de trás da Bíblia, lembra? Enquanto tu saía da igreja, tu ia para o motel, ia se masturbar, ia desejar a mulher do próximo. Tu era mentiroso. Tu estava na igreja, mas tu tinha 2 mulheres. Tu estava na igreja, mas tu estava bebendo cachaça. Recorda-te que tu teve oportunidade para se arrepender, de se libertar. Aí ele vai gritar no alto e bom som dizer: você está aqui por causa desse pecado que você não se arrependeu. Quem for para o inferno, todos os dias vai ter que escutar a voz dizendo: tu está aqui por esse pecado que não se arrependeu. O que é que eu e você está escondendo de Deus? Esconde por um tempo, mas quem for para o inferno lá vai ser lembrado por que ele está lá. Tu está aqui porque tu não ouvia a voz do seu pastor. Ele pregava a minha palavra, você dizia: é muito religioso, palavra muito dura. Jesus nunca disse que o evangelho ia ser fácil. Ele disse: quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tu não quer me seguir, tu não faz mais a tua vontade, mas tu tem que fazer a minha vontade. Para ir para o céu, tem que fazer a vontade de Deus. Lá no inferno vai ter muito rebelde. Você sabia que lá no inferno vai ter muitos obreiros, pregadores, cantores que noutra hora cantava aqui na igreja? Não aqui, mas eu digo na igreja de Cristo. Porque o próprio Cristo diz que uma certa feita alguém chega a ele dizendo: Senhor, em teu nome expulsei demônio, coloquei as mãos sobre os enfermos, ele foi curado. Eu falei em novas línguas, eu preguei, profetizei. Jesus vai dizer em um alto bom som, dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que pratica a iniquidade. Sinal da salvação não ser usado por Deus na revelação, na palavra, no dom de cura. Sinal de quem é salvo por Deus é quando obedece a palavra, vive a palavra e aspira por Ele.
eu prego porque eu sou conhecido, sou ganhador de alma, e você é salvo. Lá no inferno tem pregadores que ganhou multidão de alma, mas perdeu a dele porque não se arrependeu, porque não se converteu. Mas lá ele todos os dias vai ser lembrado. E a Bíblia me deixa bem cara dizer: aquele que é mais dado, mais será cobrado. Aquele que é mais dado receberá o mais duro juízo. É fácil você conhecer quem vai morar no céu. É quem obedece essa palavra e vive essa palavra. Pregar, o cientista prega. Pregar, o macumbeiro prega. Pregar, o umbandista também prega, conhece. Mas o negócio não é pregar, é obedecer. Porque a Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. O sinal da salvação é a obediência. Por que a Bíblia Sagrada deixa bem claro? É melhor obedecer do que... A obediência gera mais sacrifício do que o próprio sacrifício de jejum. O obedecer sacrifica mais a minha carne do que eu passar 3 dias com fome, sem comer, sem beber. A obediência dói mais do que o jejum. Então vamos lá. Recorda-te que tu tinha tudo enquanto tu estava vivo, enquanto Lázaro foi afligido. Agora tu está sendo tribulado e ele está sendo confortado, consolado. Agora imagina, o camarada tinha tudo, vivia do bom e do melhor, enquanto vive, morreu, agora o dinheiro não precisa para nada. Agora o camarada que passou a vida todinha sofrendo, mas sendo um íntegro a Deus, quando ele morreu, ele foi levado ao seio de Abraão e disse: lá tu sentia fome, mas aqui tu não vai sentir. Lá essas feridas doía, agora que tu está purificado. Lá tu sentia dor, mas aqui tu não sente. Por isso eu digo sobre a porta larga e a porta estreita. Porta larga leva para o inferno, porta estreita leva para o céu. Larga não tem sacrifício, larga pode passar de qualquer jeito. Agora estreita tem que ter um esforço, um grau de dificuldade. Mas do outro lado da porta larga tem um inferno esperando, dizendo: agora aqui tu me paga. Enquanto tu estava vivendo a graça, não podia tocar porque ele estava esperando a tua convenção. Agora aqui tu é propriedade minha. Mas do outro lado da porta estreita há um ser que sobre a tua coxa está uma escrita: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai abrir a porta e vai dizer: valeu a pena sofrer pela minha palavra, valeu a pena sofrer pelo meu evangelho, valeu a pena renunciar a carne, porque hoje enxugarei dos teus olhos todas as suas lágrimas. Do outro lado da porta estreita, um Cristo dizendo: eu vou te consolar, te confortar, eu vou te dar paz, eu quero te trazer para cá que não tem choro, não tem ranger de dente. Agora cabe a você, porque você não vai encontrar na Bíblia Jesus Cristo insistindo para alguém servir Ele, para fazer a vontade dEle. Mas Ele diz: quer vir após mim, quer me seguir, você tem que fazer a minha vontade. Qual é a vontade que meu filho e minha filha estão fazendo? É a vontade de Deus? Será que Deus está aplaudindo as tuas escolhas, as tuas decepções? Será que Deus está aplaudindo as tuas obras? Ou o inferno está desaplaudindo e dizendo: eu te aguardo? É você que escolhe. Não é você que escolhe o horário que você vai comer. Não é você que escolhe a roupa que tu vai vestir. Não é você que escolhe o calçado que tu vai calçar. É da mesma forma. É eu e você que vai escolher onde nós vamos passar a vida eterna. Por que a salvação individual? Para ninguém carregar o fardo do outro nas costas, porque o fardo de todos Jesus já carregou. Seria muito bom a gente estar na igreja e os nossos filhos se prostituindo, se drogando, e a gente orando quando eles morrer. Ah não,
O meu servo estava orando, a minha serva estava pagando o preço. Vem para cá, todo torto, vem para cá. Passou a vida se prostituindo, vem. Negativo. Cada um por si. Porque Romanos 12, 11, 12 diz: porque assim diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um vai dar de conta de si mesmo ao pastor, a Deus. Cada um de nós vai ter uma prestação de conta diante de Deus. É Deus frente a frente comigo e você dizer: vamos ter uma prestação de conta agora. Muitas das vezes tem pessoas que não vêm para o culto de ensino, e muitos dizem: vem para o culto de ensino, dizem: o pastor prega muito duro, vira as costas, vai embora porque não quer escutar a verdade. Agora eu quero ver virar as costas diante do trono branco. Eu quero ver virar as costas para Deus. Eu quero ver virar as costas para Jesus. Ele está te esperando e me esperando naquele grande dia. Porque ele próprio disseste, dizendo: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele está dizendo: antes da fundação do século eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Ele está dizendo: ninguém escapa das minhas mãos, porque eu não sou um Deus feito pela mão do homem. Ele diz: eu tenho boca e falo, olho enxerga, ouvido escuta, vez e anda, nariz e cheira, mãos e apalpa. Jesus está dizendo: quando ele resolver descer a mão, dizer eu pego, e ninguém escapa quando eu quero tratar. Eu já te lembrei, rico. Chamou de filho, mas não disse o nome. Deus só chama pelo nome quem está escrito no livro da vida. O céu só chama o teu nome se tiver escrito lá. Se não tiver, ele vai dizer que chama você pelo seu caráter. E rico, e pobre, e soberbo, e orgulhoso, e rebelde, e desobediente. Tu tinha bênção e tu teve a oportunidade enquanto estava vivo. Agora tu está sendo atormentado, e ele aqui. Aí Abraão vai dizer: e eu vou te lembrar outra coisa. Além do mais, tem um abismo. Tem um abismo que foi colocado entre nós e vós. Nem quem está aqui passa para aí, nem daí para cá. Abismo, lugar de separação, lugar que impede a pessoa atravessar. Aí eu vi uma pessoa morta. Ah, fulano de tal morreu e me visitou. Foi a pessoa, não, foi demônio. Porque Abraão, Jesus próprio está dizendo aqui atrás dessa parábola: quem está aqui não possa para lá e nem de lá para cá. Já estão mortos, não pode passar pela um lugar onde duas almas estão mortas, uma do céu, outra no inferno. Não pode. Você acha que ela vai sair de lá para cá para entregar recado para ti aqui? Isso é o demônio enganando. Falta de conhecimento, porque o próprio Jesus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de Bíblia. Agora pega aqui, escuta esse negócio aqui. Se o diabo conseguiu enganar até essa parte dos anjos do céu, imagina crente que não gosta de Bíblia. Se ele enganou até essa parte dos anjos do céu, imagina crente que já faz tempo que não pega na Bíblia, só prega quando vem para a igreja e só abre quando o pregador diz: abre no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Aí o diabo olha de lá e diz: tá facinho, facinho. Aí o pastor prega muito duro. O crente dizia: porque o pastor pregou muito duro. Ó, mensagem de Cristo não mata não. Se matasse, Pedro tinha morrido. Porque Pedro vê um discurso de Jesus, Jesus prega um discurso tão duro. Pedro vai dizer: dura é essa tua palavra, né, Cristo?
Quem é que pode resistir ela? Jesus vai olhar. Acaso tu também quer ir? Vai. É palavra dura, hein? Se ele não tivesse a certeza de quem ele estava querendo seguir, ele tinha desviado. Aí Jesus diz: quem aí também vai. Ele vai dizer: além do mais, eu vou dizer algo duro. Eu não escolhi 12? Sim. E um dos 12 que eu escolhi é o diabo. O pastor pegou uma palavra dura, jogou em direta, me matou. O que mata crente não é verdade da Bíblia. O que mata crente é pecado. O que mata crente não é a Bíblia. O que mata crente é soberba, é orgulho, é lascívia. Palavra não mata, palavra gera vida. Eu saio da igreja porque o pastor prega duro e joga em direta, não. Ai, a palavra ela confronta quem está no erro mesmo. O álcool só dói aonde a ferida está aberta, mas depois que pega, arranca a bactéria, arranca a infecção e cicatriza e cura, e vai ter um resultado. Foi colocado um abismo, né, daqui para ir, né, de lá para cá. Ele: pronto, agora a casa caiu mesmo. Tem gente que só vai se arrepender quando for tarde demais. Tem um abismo? Tem. Olha que Abraão está dialogando com um morto, mas trazendo para a vida esse abismo que Abraão disse: tem um abismo entre vós e nós e vós. Enquanto nós está vivo, tem uma ponte. Quem é essa ponte, pastor? Jesus. Ele pega os que não são para confundir os que são. No Salmo 40, tirou-me de um charco de lodo, colocou, firmou os meus passos em uma rocha, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Deus está dizendo: enquanto a vida, eu te arranco do lamaçal do pecado, do charco de lodo, coloco para sentar no meio dos príncipes da terra, e o nome do Senhor é glorificado. Ainda tem a ponte para te arrancar do lamaçal da prostituição, no lamaçal do pecado, no lamaçal da fornicação. Ainda tem uma ponte, mas essa ponte vai estar lá enquanto tu estiver vivo. Depois que a morte chegar, a ponte, ó, foi colocado. Tem esse abismo. Tem um abismo. Ele recebe a notícia, a lembrança, por que ele está lá. Ele vai dizer que é impossível quem está aqui passar para lá e de lá para cá. E agora ele sabe o porquê que ele está ali. Aí agora ele vai lembrar da casa do pai. Ele suplicou no versículo de número 27, suplicou: Pai, então eu te imploro que manda Lázaro ir à casa do meu pai. Depois que morreu, decidiu fazer a obra missionária. Depois que morreu, decidiu evangelizar. Por que não evangelizou quando estava vivo? Tem gente que vai querer pedir perdão só depois que morrer. Por que não pediu perdão quando estava vivo? Tem gente que só vai dizer: eu largo as duas mulheres depois que morrer. Por que não largou quando eu estava vivo? Agora, depois que morreu, diz: eu vou parar de fofocar. Por que não deixou de fofocar enquanto estava vivo? Tem muitas pessoas que depois que morrer vai decidir fazer a vontade de Deus, mas aí acabou. Nós ainda podemos fazer alguma coisa enquanto nós estamos vivos. Você sabe por que o diabo não tem perdão? O diabo poderia ser perdoado, os demônios poderiam ser perdoados. Você sabe por que eles não foram perdoados? Porque eles são espírito. E depois que a gente morre, a gente torna o quê? Espírito. Então, não tem perdão depois da morte. É juízo, é prestação de conta, é galardão ou juízo, ou da morte eterna. Ou é recompensa, ou é vida eterna,
ou é morte eterna. A cada um que estamos aqui, a morte já está nos esperando. A cada um que está aqui. Quem não acredita nessa palavra, você não precisa acreditar. Um dia tu vai viver ela. Para ir para o céu precisa de crer. Agora para o inferno não precisa crer não. É só desobedecer a palavra. Ele lembra da casa do pai, diz: então eu te imploro que manda Lázaro à casa do meu pai. Versículo 28. Por ter uns 5 irmãos, permita que ele os avise, para que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Lembra da casa do pai, diz. Aí lembra dos irmãos e diz: manda que Lázaro pregue para ir lá. Parece que eles não venham para cá também. Quando espera que eles não venham para cá também, ele está automaticamente tá dizendo: eles estão vivendo as mesmas práticas que eu estou vivendo aqui. Eles estão vivendo as mesmas práticas que me levou para cá, para o inferno. Avisa para eles, para que eles não venham para cá também, para esse terrível lugar de sofrimento. Inferno é sofrimento. E vendo esse texto aqui, a nossa alma dói pelo sofrimento desse homem. Mas aqui ainda não é o lugar mais terrível. O lugar mais terrível não é no inferno. O lugar de mais sofrimento não é no inferno. O lugar de mais sofrimento é no lago de fogo, onde vai ser lançado o inferno, Satanás, seus adeptos e todo aquele que não for achado seu nome escrito no livro da vida. Lembrou da casa do pai, lembrou dos irmãos. Quantos estão lá lembrando da casa do pai, espiritualizando, lembrando da casa do pai, a igreja, lembrando dos irmãos que estavam na festa, congregando? Quantos queria estar sentado nessa cadeira que tu está aí e não está? E muitos têm a oportunidade e não vêm. Mas quando chegar lá, vai gritar: eu daria tudo o que eu tenho pela uma gota d'água. Quem está lá dá tudo o que tem pela uma gota sequer de água. Aproveita a tua oportunidade enquanto há tempo, porque depois que morrer não adianta, e ninguém vai conseguir fugir daquela realidade. Deixa eu terminar. Eu gosto de pregar. Eu acho que o Espírito de Paulo está sobre mim. Paulo trouxe um sermão de 12 horas e todo mundo estava lá, igual vocês estão aqui, ó. O que cansa crente não é a palavra. O que cansa crente é enchedor de linguiça, animador de plateia. Eu conheço um que não gosta de Bíblia, é o diabo. Crente tem que amar a Bíblia. Não gosta, é amar. Quem ama dá vida, porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho, para aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Amar é querer estar, é se doar. Aí Abraão ele vai insistir de novo: não, manda que ele vá lá, para avisar para ele não vir para cá. Os meus irmãos, estou preocupado para ele não vir para cá também, porque aqui é sofrimento. Eu não acreditava, mas eu estou vivendo. Manda que ele ressuscite, ele vai lá, que ele vai acreditar. Eles não vêm para cá. E Abraão vai dizer: não tem jeito não, rapaz. Eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Abraão está dizendo: rico, eles estão vivos, ele tem Moisés e os profetas, ele tem a palavra, tem a profecia que o escuta. Quem está lá hoje dizendo: manda que minha casa, avise minha casa para não vir para cá, ele vai dizer: lá eles têm a Bíblia, que ouça. Se eu não ouço a Bíblia, eu vou ouvir alguém que ressuscitou dentre os mortos? Tem pessoa que não acredita não em quem ressuscita, porque o próprio Jesus, tem gente que até hoje não acredita em Jesus. Jesus ressuscitou da onde? Dos vivos? Ele ressuscitou dos mortos. Ainda hoje tem pessoa que não acredita,
que não escuta a palavra do Senhor. Sabe, muitos sabem que Jesus ressuscitou, mas não obedece a palavra. Mas esse mesmo Jesus, tu sabe que ressuscitou, não obedece a palavra dele, ele está te esperando frente a frente, naquele grande dia. Eu pregando aqui, estou escutando Satanás gritando, demônio gritando, correndo, se quebrando. Porque Satanás não quer que a gente pregue a verdade. Porque a fé veio pelo ouvir a palavra. E a palavra é que nos liberta. Se não tiver palavra que confronta, como é que a gente vai se libertar? Vamos lá, deixa eu terminar. Eu tenho Moisés e os profetas com você. Ele vai insistir: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, versículo 30, for ter com eles, certamente eles se arrependerão. Opa, aqui, palavra-chave. Se ele já disse, manda que Lázaro vá lá, parece que eles avisam para não vir para cá. Então ele está preocupado para os seus irmãos não virem para o lugar de sofrimento. Ele pede para alguém ressuscitar para alertar eles. E o propósito de alertar é, para que o propósito? Se arrepender. Ele automaticamente, pelo texto, pela exegese do texto, está dizendo: eu estou aqui porque eu não me arrependi. Se alguém dentre os mortos, versículo 30, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Aí Abraão vai dizer: eu te afirmo algo aqui, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco se permitirão se converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha a preocupação desse homem, que os seus irmãos se arrependessem. Ele estava ali porque ele não se arrependeu. E o que levou esse homem para o inferno, pastor? Foi porque ele era rico? Não. Foi porque ele não deu comida para Lázaro? Não. Foi porque ele não colocou Lázaro dentro da casa dele? Não. Então ele foi para o inferno porque ele não fez curativo na ferida dele? Não, não foi isso. O que é que levou esse homem para o inferno? Ele brincou com aquilo que não era para ele brincar. Ele tinha que se converter, mas ele brincou com aquilo que ia levar ele para o inferno. Escute isso daqui: não brinca com aquilo que vai levar a tua alma para o inferno. Tem muitas pessoas brincando no alcoolismo, brincando com a prostituição, brincando com a rebeldia. Cuidado, que essa brincadeira tem um final: abismo, inferno. Não brinca com aquilo que vai lançar a tua alma para o inferno. Se arrependa, se converta, porque a morte está me esperando, está te esperando. Não brinca com aquilo que vai fazer a tua alma gritar no inferno. Não brinca com aquilo que lá no inferno, com aquilo que vai te lançar no inferno, que os teus dentes vão ranger. Não brinca com aquilo que vai fazer você gritar de sofrimento. Não brinca com aquilo que vai fazer você passar a eternidade dizendo: tem misericórdia, porque eu estou sendo atormentado. Abraça Jesus, se arrependa, se converta, porque Ele te espera. Ditado popular: quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com o pecado vai para o inferno. Quem brinca com casa de maribondo, o esporão vem. Casa de abelha, o esporão vem. Quem brinca no formigueiro, a picada do formigueiro vem. E quem brinca com o pecado, a consequência, o salário vai bater de frente. E Jesus pega a minha boca nessa noite, fácil eu liberar a voz. Com o que tu tá brincando? Brinca com tudo, mas menos com a graça. Deixa eu contar uma parábola aqui para você mais entender essa mensagem. Uma parábola que eu escutei de um certo pastor e pregador. Ele vai contar, iniciar a parábola dizendo: uma certa feita, um jovem cometeu um latrocínio, roubo em seguida de morte, nos Estados Unidos. Ele foi pego, levado à cadeia para ser condenado na prisão perpétua ou condenado à morte. E ele é guardado, ele é trancado
Passa vários e vários anos. Vai chegar a semana da condenação, para matar ele, para sacrificar ele. O promotor de justiça, ele veste um terno bonito, uma gravata bonita, um sapato bonito. Ele pega a Bíblia Sagrada, ele pega a arma do crente, ele abre essa arma, e dentro dessa arma ele coloca um papel, um alvará de soltura, para chegar e dar oportunidade para aquele que roubou e matou. E lá vai ele diante da cela. Quando ele chega diante da cela, o oficial de justiça vai dizer: jovem, eu quero conversar com você. Ele vem de lá para cá, ele chega bem perto da cela, ele enche a sua boca de saliva, o seu pulmão de ar, e escarra na cara do oficial de justiça. Ele diz: sai daqui, seu pastorzinho velho, eu não quero saber nada de Bíblia, nada de palavra. Aquele oficial de justiça tira o teu lenço, limpa aquela escarrada, ele vai embora, some, quebra o corredor. E o companheiro de cela vai dizer: rapaz, tu é doido, você não sabe quem é que veio aqui? Quem sabe ele vai dizer assim: não, aquilo é um pastorzinho, um crente abusado, que só sabe pregar, dizendo que a gente não se arrepender, a gente vai pro inferno. Ele diz: não, ele não é pastor, ele é oficial de justiça. E dentro da Bíblia Sagrada que ele estava trazendo, tinha um papel para te trazer a liberdade, te dando a oportunidade de viver e mudar de vida. Assim ele se entristeceu. Passou alguns dias, chegou o momento, os carrascos entraram dentro daquela cela, pegaram ele algemado, com capu na cabeça, coloca em cima do tamborete, prepara a forca, coloca no seu pescoço, tira aquela cabeça coberta dele, aquele pano, aquela touca. Quando o carrasco coloca o pé no tamborete para empurrar, ele lá em cima diz: eu tenho a última palavra, eu quero falar com esse povo. Fez um silêncio naquele tribunal. Ele enche o teu peito, agora ao contrário, não enche de guspe para cuspir. Ele enche o peito e diz: homens e mulheres, eu não estou morrendo aqui porque eu roubei e matei, eu só vou morrer aqui porque eu desperdicei a oportunidade que veio bater na minha porta na cela. Então escute aqui: o que vai levar muitos para o inferno não é o pecado. Não. Porque se eu dizer que eu não tenho pecado, eu já estou mentindo e a verdade não é em mim. Mas só que eu tenho que se arrepender. Então o que leva a pessoa para o inferno é rejeitar a graça, é rejeitar a oportunidade de se arrepender. Não rejeita a graça, não rejeita a graça. Se arrependa, arrependa enquanto é tempo. Uramban choremandaya sé, uraplaquia sé pecantou remandaya sé perra. Ainda em parábola, uma certa discussão de uma escola, para encerrar e terminar. Uma certa discussão de uma escola de crianças, e vocês observam que criança é observadora, e essa discussão era para apresentar a obra-prima de um pintor, um dos maiores pintores da época. E no meio daquela discussão, com todos os pais, os professores, apresentando: essa é a obra tal, representa a paisagem tal, representa isso. E todos olhavam e admiravam, dizendo: que pintura linda, parece uma pessoa mesmo lá espendurada. Aí o outro ia dizer: sim, porque o cara é profissional, é imagem 3D, pura placa e a sé. Aí vai dizer: não, tudo bonito. E a curiosidade de uma criança vai aproximar de um quadro e vai dizer: aqui está errado,
quarto. Essa criança corre até o seu pai. No que corre até o seu pai, diz: papai, eu achei um defeito na pintura ali. O pai vai correndo e dizer: pô, me mostra. Olha lá aquele desenho. O pai vai lá e diz: sim, o que que tem um desenho dessa casa? Sim, papai, o defeito não é na casa, é na porta. Ele vai lá: cadê? Na porta como? Não tem maçaneta, papai, essa porta. Aí o pai vai dizer: é mesmo, ele errou. Ele vai correr até o pintor e dizer: pintor, eu achei um defeito ali. O pintor: pô, me mostra onde é que é o defeito. Ele diz: olha aquele desenho. O defeito está na casa? Não, não está na casa não, é na porta. Se me mostra o defeito, ele vai dizer: olha lá, pintor, é na porta, não tem maçaneta. Aí o pintor vai dizer: tu está equivocado, abaixa a tua visão um pouco. O que é que você está achando lá embaixo? Ele vai olhar e vai dizer: Apocalipse 3:20. E o que é que está escrito em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e contigo cearei. E ele diz: então espera aí, mas está errado. Ele diz: não está errado não, porque essa porta aí, quem abre não é quem está lá de fora, quem abre é quem está dentro, é quem está dentro, é quem está dentro. Abre a porta do teu coração, abre a porta do teu coração. Ele está batendo dizendo: eu quero fazer morada, 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 morada. Olha ele batendo aí, olha ele batendo aí. Só quem vai abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Agora, 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 agora. Pegou, 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 pegou. Agora, agora. Em Atos capítulo de 1, isso aqui é algo profético. Em Atos capítulo de número 2, olha a promessa sendo derramada sobre o povo. Olha a promessa sendo derramada. A Bíblia diz que veio um vento de um sonho veemente e impetuoso que encheu toda a casa e todos foram cheios com a presença. Se coloca de pé que eu vou profetizar. Ele vai encher, ele vai encher, ele vai encher, ele vai. Feche os seus olhos. Deus vai encher a igreja hoje. Deus vai encher a igreja hoje com a presença. Tu der vontade de falar em línguas, fala. Se der vontade de pular, pula. Tu tem a plena liberdade porque você está. É na presença. É na presença. É na presença. Já tem crente sentindo um arrepio aí, ó. Já tem crente sendo com a presença. Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Ele quer te encher, te encher, te encher. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai encher, vai encher. Enche, 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 enche. Enche o ciclo de oração. Enche o ciclo de oração. Enche a mocidade.